Oi, gente! Quanto tempo! Faz um tempão que eu não apareço por aqui para fazer live. E nós já começamos com um tema muito importante. Quem tá entrando, pegue o aviãozinho, compartilhe com todo mundo, gente. É um assunto incomum, mas de extrema importância. Eu vou colocar o meu cronômetro aqui, que vocês sabem para durar bem certinho, né? A duração. Pega o aviãozinho, vocês sabem que aí no cantinho direito tem um aviãozinho. Manda para todo mundo para despertar curiosidade, para convidar para a live, tá? Boa noite, Lucilene, Franciele, Ju. Estou aguardando vocês mandar o aviãozinho. Eu já vou mandar aqui para todo mundo para participar. E aí, gente, compartilhem também, porque essa live é feita para vocês, pra gente aprender mais e mais, né? Então eu tô mandando aqui meu aviãozinho para todo mundo. Vocês me ajudem aí também. Convidar o pessoal. E logo logo o doutor Henrique entra aqui com a gente. Ele que aceitou o convite. Foi mega difícil conseguir alguém com expertise no assunto, né? Porque não é algo tão comum. Eu tô aqui mandando aviãozinho, hein? Então, me ajudem aí no aviãozinho. Fernando, Bianca. Gente, boa noite. Já mandei meu aviãozinho aqui para todo mundo. Vou ligar o cronômetro. Daqui a pouco eu já chamo o doutor pra gente começar. Eu já enviou solicitação aqui. Boa noite, Michele. É um tema mega importante. Ai, o cronômetro aqui tem que zerar aqui. Vamos lá. Zerando. Ó, já vou chamar o doutor Henrique. Trombose ocular. Mandem coraçõezinhos. Vamos interagir, porque senão fica sem graça. Boa noite, doutor Lucas. Cleide, boa noite. Olá. Boa noite. Olá. Tudo bem, doutor Lucas? Rosália entrando. Eu tô acolhendo o pessoal aqui, doutor, porque faz bastante tempo que eu não realizo live aqui no canal. Lucilene, Patrícia, gente, mandem. Ó, vim para ver o doutor Henrique. Vai me ver também. Justo. Maria Cristina, meu mestre preferido. Ai, então, gente, um assunto muito importante, doutor. E eu tô, assim, muito feliz de estar retomando essa proposta de live, porque eu fiquei um tempo, naquela época, né, da pandemia, tava muito live, 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 live. Sim. E aí, parei um pouquinho agora para retomar, e foi a pedido, esse tema foi a pedido de uma das pessoas que acompanha aqui o canal, que eu falo tudo sobre trombose. E aí chegou essa particularidade, né? Eu já quero agradecer de antemão, porque eu fiz contato com vários profissionais, e por ser algo bem específico e por entender a agenda de vocês também, né? De consultório, de estudos, eu tive um pouquinho de dificuldade. E então, muito obrigada por estar aqui nessa noite de quarta-feira. Tá bom? Imagina, eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês e sempre aprendendo mais também a cada dia, em cada bate-papo, com cada paciente que a gente conhece e conhece uma nova história, um novo caminho, aí a gente sempre acaba aprendendo mais e ajuda até na nossa profissão. Que bom. Então, olha, vamos fazer assim. Por ser um assunto
tão assim específico, Uhum. acaba que nós não tivemos tantas participações, tantas perguntas ou curiosidades. E Justo. eu sei que tem profissionais aqui, né, que estão te acompanhando, mas eu vou deixar essa live gravada, e aí sempre quando surgem algumas dúvidas, eu falo assim, olha, tem a live do Dr. Henrique, vai lá e assiste. Vamos pensar, né, num público que me acompanha, que é um pessoal bem simples, e aí a gente começa, é, traz alguns conceitos, explica como que funciona. Porque eu falo assim, gente, a nossa visão aqui, ó, é só a janelinha, mas tá tudo no cerebral. Então, pode falar Exatamente. de um jeito simples, como que acontece, aí se der certo a gente mostra as imagens. E Maravilha. aí, vamos fazer um bate-papo bem tranquilinho, tá Informal. bom? Não. Isso. Eu vou tentar explicar da forma mais tranquilinha para a gente poder entender melhor. Trombose ocular pode ocorrer de diversas formas e isso depende bastante da faixa etária que a gente encontra o paciente. Uhum. Então, geralmente em pacientes que já entram na quarta, quinta década de vida, na sexta década de vida aí, que a gente 50, 60 anos de idade, as principais Uhum. causas de trombose ocular são trombos provenientes da circulação sanguínea que se formaram em algum ponto e aí acabaram se desprendendo da parede da artéria e eles migraram e foram parar lá bem na veia ou na artéria oftálmica. Parou lá e interrompeu o fluxo sanguíneo naquele ponto. Muitas Uhum. das vezes a principal causa básica é a hipertensão arterial. A própria pressão arterial Uhum. sistêmica do corpo que ficou descontrolada por um longo período de tempo, acabou ocasionando esse evento. Uhum. Geralmente está bem associado também com tabagistas, pessoas que já têm o hábito de fumar, que infelizmente isso gera uma hipercoagulabilidade, né? E já também lesa os próprios vasos sanguíneos, o endotélio, que é a parte de dentro do vaso sanguíneo, fica já mais danificada, né? Que a gente consegue perceber. Uhum. E geralmente é unilateral. Os pacientes, o que eles vão apresentar quando eles têm esse evento? Uma baixa de acuidade visual abrupta, indolor. Eles não apresentam dor, só vai ficar, a visão vai escurecer, vai ficar embaçado a visão. Às vezes o Uhum. paciente acha aquilo estranho e demora para procurar o médico. Só que Sim. isso é péssimo. Baixou a visão do paciente, ele tem que procurar um pronto-socorro oftalmológico, o seu oftalmologista, com urgência. Porque se for algum evento como esse, tem que ser tratado o quanto antes possível. Uhum. Doutor, Uhum, só um minutinho. Quando você claro. fala de baixar a visão, é algo abrupto? Como que a gente vai identificar isso? Como que Abrupto. ocorre? É bem abrupto. É um evento importante. Alguns pacientes não vão perceber tão rapidamente por fato da visão ser binocular. E Uhum. como o evento ocorre monoocular, Uhum. ele pode compensar a visão com outro olho. Mas ele, às vezes, quando fecha um olho pisca e percebe que o outro olho está embaçado, ele já deve procurar ajuda, nesse caso. Uhum. Entendi. Meu mestre preferido. Tem um fã-clube É o aqui. fã-clube aí. Doutor, outra coisa importante, você citou pressão arterial, citou algo, né, que eu tenho não combatido, mas buscado trazer ou ampliar a visão a respeito da trombose, de acontecer somente na faixa etária da idade idosa, das pessoas Exatamente. idosas. E quando a gente. Quem me solicitou essa live, inclusive, são pessoas novas, que eu falo assim, ó, quem vê cara não vê trombose. Justo. E pessoas mais novas, né, que podem ser acometidas. E aí, você falando da pressão arterial, como que a gente pode pensar em fatores protetivos para que
não aconteça com a visão ou em qualquer parte do corpo, por exemplo. Assim, como eu estava já falando para você, a faixa etária que é mais prevalente que ocorre é a faixa etária mais idosa. Sim. Mas é claro que isso ocorre também nos indivíduos mais jovens. Uhum. E aí a gente consegue meio que separar os indivíduos pela faixa etária. Então, Sim. já os indivíduos mais jovens, quando a gente tem um quadro de oclusão vascular oftálmica, seja ou a artéria ou a veia que teve esse quadro de oclusão, em pacientes jovens a gente tem que sempre procurar coagulopatia, que é a discrasia Hum, sanguínea. Então, às vezes o paciente tem alguma coagulopatia, alguma discrasia sanguínea que ele não sabia, oculta. E ele só vai descobrir depois que ele teve esse evento. Então, quando o paciente jovem chega para a gente com um quadro de oclusão, a gente sempre encaminha para o hematologista ou para o cardiologista para ajudar no tratamento em conjunto, para a gente conseguir achar a causa base daquilo, porque assim, a visão dele ficou prejudicada, a visão do paciente caiu, a gente vai tratar a visão, vai restabelecer a visão dele, vai fazer o tratamento. Mas não adianta nada a gente tratar só a restabelecer a visão, como se a gente não tratar a causa base e ele voltar a ter um segundo evento trombótico e isso se perpetuar. Então a gente tem que interromper na base. E quais que elas podem entendi. ser, né? Pode ser púrpura trombocitopênica, trombótica ou púrpura trombocitopênica autoimune, causa já adquirida, coagulação intravascular disseminada, ou na gravidez, talvez uma gravidez que Gravidez. desenvolve, exato, uma síndrome HELP com anemia hemolítica, ou até hemoglobinopatias, pacientes com doença falciforme, com traço falciforme, a hemácia dos pacientes que têm hemoglobinopatia falciforme, elas em situações de estresse, pode ser por septicemia, infecção, ou qualquer situação que a gente fica com hipóxia. Hipóxia é a concentração de oxigênio reduzida no nosso oxigênio. Elas formam um formato de foice, por isso que chama-se Uhum. anemia falciforme. E esse formato de foice faz com que a hemácia interrompa o vaso, e aí causa uma trombose naquele ponto. E essa é uma outra Uhum. causa também de trombose ocular em pacientes Uhum. mais jovens, que a gente tem que estar alerta. Uhum. Entendi. Então, assim, a principal atenção, né, na questão das pessoas mais jovens que a gente fala é sempre fazer essa investigação completa, ter esse olhar mais amplo do indivíduo, não olhar apenas na questão de visão. Quando a gente vai numa consulta de rotina, né, é, que uma vez por ano, eu sei. Eu acredito que eu vou uma vez por ano, porque eu sou alta míope. Tem, Tem quase tem seis, um, eu tenho quase 6 graus de miopia, doutor. É muita coisa. é E bastante aí, coisa. quando a gente vai num oftalmologista, que aí faz os exames, não apenas da parte de refrativa para usar óculos, o médico, ele consegue perceber alguma alteração, algo que sugere essa propensão para ter essa trombose ocular ou não? Tem vários indícios, sinais e sintomas que a gente consegue perceber. Uhum. A gente sempre recomenda o exame oftalmológico com um mapeamento de retina também feito no exame oftalmológico completo, Hum, uma vez ao ano. E quando a ali. gente faz mapeamento de retina, a gente consegue ver, eu trouxe até esse olhinho aqui para ajudar a gente a explicar, Que legal. lá no fundo do olho a gente tem a retina. A retina é uma membrana que a gente fala que fica no fundo do olho, que é responsável. Quando a luz entra no olho e bate nessa membrana, ela transforma a energia eletromagnética da luz, faz a Uhum, fototransdução e energia elétrica e manda para o cérebro para a gente enxergar. Sem a uhum, retina a gente não enxerga. E ela tem uma rede de vasos que nutre ela com oxigênio, glicose e etc. uhum. A gente olhando ela, fazendo um mapeamento de retina, eu consigo saber o quão saudável estão seus vasos, quanto saudável está Ah, a sua microvasculatura.
E aí Uhum. ele vai me dar vários sinais, muitas informações importantes para a gente saber a saúde completa do paciente. Não só a saúde ocular, porque o mapeamento de retina é o único exame não invasivo que eu consigo ver sua microvasculatura sem ter que cortar a sua pele ou fazer qualquer tipo de procedimento. Eu Que consigo ver sua perfeito. microvasculatura sem criar nenhum risco para o paciente. Uhum. Nossa. É não invasivo. Ó, nossa, isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica preocupado com a questão refrativa, óculos, e não pensa na complexidade da visão, de tudo que está lá, na Sim, parte que a gente sim. não consegue ver, e fazer esse raciocínio preventivo. Surgiu uma perguntinha aqui sobre pacientes diabéticos. Tem alguma coisa que a gente pode falar a respeito para Sim. esse grupo de Diabetes, pessoas? ele é um dos fatores de risco, ele é um dos fatores de riscos importantes para trombose ocular. Uhum. Inclusive, eu tive até um paciente recentemente que ele me procurou em abril. Ele é hipertenso, diabético e apresentou trombose ocular no olho direito. A gente iniciou o tratamento dele logo de prontidão, na primeira semana logo do evento. E na última consulta que ele teve na semana passada, ele já tinha tido uma melhora assim incrível. Ele chegou no consultório com aproximadamente 5% de visão normal. Nossa Senhora. Hoje ele já está aproximadamente com 90% a 95%. A gente só conseguiu Uhum. esse resultado porque ele procurou a gente com muita agilidade. Se tivesse demorado, o Nossa. resultado não seria tão gratificante assim. Nossa. E Mas o aí, diabetes é um importante fator de risco, sim. então, gente, olha aí, ó. Muito importante. Agora, você falou dessa prontidão, dessa necessidade de procurar o atendimento rápido. Conta pra gente como que esse tratamento, como que funciona, porque no caso aqui, infelizmente, os relatos que eu recebo já são pessoas que estão numa condição mais crônica, que não Sim. tiveram oportunidade de de fazer esse tratamento rápido e acabaram perdendo a visão. E aí seria importante explicar, né, que a lesão que causa por ser algo, ai, que não tem como recuperar. Então, explicar Sim. essa diferencinha para o pessoal, que eu acho que aí a gente fica mais atento para buscar o atendimento na hora mais rapidinho. É, a retina, ela é grande parte delas são fibras nervosas que vêm do cérebro. Então a gente pode dizer que ela é uma extensão do cérebro. Quando a gente tem uma Uhum, trombose naquele ponto, a cada minuto que passa, a cada hora que passa, é uma hora sem oxigênio. É uma hora sem uhum, oxigênio naquele tecido. Então, quanto mais prolongado for, mais hipóxia, ou seja, sem oxigênio, a retina do paciente vai estar. Então, ele vai estar sofrendo um infarto prolongado. Mas, vamos supor que o paciente teve essa oclusão aí já há 3, 4 meses. Ele não está de todo perdido também. A gente tem que tentar sempre o tratamento e, se não tratar, o quadro pode evoluir para formas mais graves. O olho dele uhum, pode ficar, ele tem um glaucoma neovascular, que a gente chama. Esse glaucoma vai aumentar a pressão do olho, ele vai sentir muita dor. Então, uhum, mesmo se o paciente já está numa forma mais crônica, ele tem que ser tratado. O tratamento é feito com aplicações de medicamento no olho. A uhum, gente pode tratar ele com uma aplicação que chama de Eylea ou Lucentis, que é um anti-VEGF, é um quimioterápico que foi desenvolvido para uhum. evitar com que, quando a gente tem a trombose no fundo do olho, tem um edema. E esse edema prejudica muito a visão. Sim. Esse quimioterápico vai ajudar a gente a tratar, reduzir esse edema e restabelecer a circulação no olho, melhorando a visão Uhum. do paciente. Então, isso pode ser feito logo nos quadros agudos, quando o paciente procurou a gente logo no início do quadro, ou também Uhum. cronicamente. E a gente vai avaliar como é que o paciente
se encontra, o que a gente pode fazer, se talvez a gente pode também fazer um laser, que seria uma outra opção terapêutica nos pacientes, que geralmente, os pacientes que estão mais crônicos, estão mais avançados, o laser, a panfotocoagulação poderia ser uma opção. Mas tudo tem que ser avaliado no consultório e avaliado com exames também para a gente saber a melhor opção para o paciente. São sempre condutas particularizadas, né? Bem individualizado. Isso. A Rafa, eu acho que ela entrou depois, né? O pessoal está entrando depois, perguntando como muita gente, doutor, não sabia, né? Não sabe que trombose pode acontecer em qualquer lugar do corpo, muito menos na visão. Então, quando eu comentei aqui agora, né, que sou alta míope, tenho quase 6 graus de miopia. E aí, como fala pro pessoal, gente, vamos reafirmar para deixar isso claro e poder ajudar nessa busca de prontidão do atendimento. Não é algo, né, gradativo. Explica assim, qual que, por exemplo, a diferença de perder a visão, de diminuir a acuidade visual por causa de uma miopia, por exemplo, e de uma trombose ocular? Como que o paciente leigo, né, que ele vai perceber isso? A coisa que o paciente tem que ter em mente que ele é um quadro de uma baixa de acuidade visual abrupta. Vai ser um degrau importante na vida dele. Ele vai, de um momento pontual, ele vai ver que a visão dele piorou abruptamente. E não vai ser pouco, não. Vai ser bastante. A visão dele vai piorar bastante. Vai embaçar, vai ficar turvo. E aí ele deve ele deve pensar assim, poxa, alguma coisa não está certa comigo, tem que procurar um médico. Ele não vai ter dor, porque às vezes os pacientes pensam assim, vai doer. Não vai doer. Ele não vai ter dor. E isso, às vezes, atrasa o paciente a procurar ajuda. Pelo fato de não ter dor, ele acha, isso vai passar, é só alguma coisa. Mas não. Isso persiste. Alguns pacientes, eles até acordam, eles têm o evento trombótico durante o sono, dormindo. E aí eles acordam de manhã com a visão embaçada do olho. E aí eles procuram ajuda. Mas o principal sintoma que o paciente vai apresentar é piora da visão. A visão vai embaçar. E não vai ser pouco, não. Vai ser bastante, vai ser uma perda visual importante, que o óculos não vai resolver. Outra coisa muito importante. A gente pode tentar trocar o óculos, renovar o óculos do paciente, mas essa questão, o óculos não soluciona o problema da visão do paciente. A retina dele ficou doente por conta da trombose, e a gente tem que tratar isso. E o óculos não vai solucionar o problema. Nossa, agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Eu nunca... Não, às vezes é coisa minha. Existe pronto-socorro pro olho? Como que faz? Existe. Por exemplo, se for no final de semana que a gente não vai conseguir marcar uma consulta com você, como que faz? A gente procura o pronto atendimento normal? Como que é? Então, aqui eu estou em Uberlândia, né? Acredito que várias das pessoas também estejam. Aqui em Uberlândia, o pronto-socorro oftalmológico que tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o da UFO. É no Hospital de Clínicas. Não sabia. Mas eu acredito que para o paciente ter acesso lá, ele tem que ser encaminhado de algum postinho de saúde ou de alguma UPA, não, né? Perdão, UPA. Uai. Exatamente. É uai, doutor? Uai. Você estava em São Paulo? Que é pois uai. De alguma uai. Ele deve ser encaminhado. Aqui em Uberlândia, que eu saiba, é o único pronto-socorro oftalmológico que tem em finais de semana, feriados e período noturno, é esse. Mas, fora esses horários, tem as outras clínicas, vários outros profissionais que a gente pode ter acesso no período comercial, né? Mas eu tô pensando aqui, né? De qualquer forma, se a gente vai num pronto-socorro comum e com essa queixa, o médico com o raciocínio clínico dele vai conseguir direcionar também, né? Sim, o profissional, o clínico geral, ou a pessoa que te atender na UAI, ele vai te referenciar para o oftalmologista. Ele vai te encaminhar para o especialista em oftalmologia, seja aonde que a referência dele seja, ou a UFO, ou se tiver algum outro centro. Vamos supor que o paciente está em São Paulo, ele vai ser encaminhado para o centro de referência em São Paulo, etc.
Uhum. Mas Nós falamos. diga. Pode falar. Não, concluí já assim. Concluiu? E essa questão do pronto atendimento é muito interessante, porque aqui a gente tem vários grupos de trocas de experiências, né? E o pessoal, às vezes, fica esperando as coisas doer, piorar um pouquinho. Então, não, no caso da visão também, mas não só no caso da visão, a gente não esperar, né? Buscar o atendimento para poder fazer a avaliação, ter a conduta profissional mais adequada. E eu tava. O pessoal perguntou da diabetes, você citou a hipertensão. Eu sou trombofílica. Quando você falou agora é trava-língua. Coagulopatias. Coagulopatias é com relação às trombofilias. Exatamente, exatamente. Porque o pessoal que a gente fala muito trombofilia, quase a gente não usa esse termo. São as condições silenciosas, né? Por exemplo, eu tenho trombofilia, mas eu sou anticoagulada, né? Eu faço uso contínuo de anticoagulante. De qualquer forma, por eu ter fatores de risco associados, eu tenho que ficar atenta a essas questões, né? Porque pode acontecer e tendo essa baixa de visão assim bem repentina, já ligar a luzinha e procurar atendimento médico. Alguma outra comorbidade, alguma outra doença que a gente precisa de algum cuidado específico? Sim. Como eu disse, já falei, a hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, tabagismo, etilismo severo, trombofilias, como você disse, anemia falciforme, algum outro tipo de anemia hemolítica, qualquer que dentre seria as várias hemolítica? outras. Hemolíticas, hemólise é quando a hemácia quebra e sofre uma hemólise, sofre a fragmentação da hemácia. Tá, e aí entendi. Isso gera hipóxia, e hipóxia gera aumento da coagulação. E aí pode gerar trombo. Própria dislipidemia também, que é aumento do colesterol. O aumento do colesterol gera placas ateroscleróticas. Essas placas, elas ficam presas às vezes na carótida ou em algum ponto, em alguma artéria no nosso corpo, e elas podem se desprender. E quando elas se desprendem, elas vão e causam o trombo. Existe um tipo de trombose que chama-se síndrome ocular isquêmica. Essa síndrome ocular isquêmica, ela se dá por uma redução do fluxo sanguíneo no olho, na artéria oftálmica, porque a carótida, o lumen dela, que deveria ser todo aberto, ele está parte comprometido por conta de um trombo de colesterol. E aí passa-se pouco sangue. Esse pouco sangue não é o suficiente para irrigar o globo ocular todo. E aí o globo ocular vai sofrendo isquemia que é a falta de sangue, oxigênio, etc. Nesse caso, e ele pode sofrer uma trombose também. Nossa, subiu uma pergunta aqui que eu fico pensando, né, nas minhas bagaceiras. Paciente imunossuprimido também tem. Ai, meu Jesus. É muito fator de risco junto. É muito fator de risco. Porque eu tomo imunossupressor. Né? É mais uma. Tudo tá interligado, né, doutor? Sim. A imunossupressão também pode ser um fator de risco, dependendo do medicamento que o paciente usa para imunossupressão. Se for algum quimioterápico para algum tratamento de câncer ou para algum tratamento antiviral, eles podem ter uma hipercoagulabilidade. Eles aumentam a coagulação, de formação de trombos. Sim. Tem que ver direitinho, isso já é mais específico. Muito específico. Eu recomendaria, às vezes, essa pessoa questionar o médico que está fazendo o tratamento dela a respeito da imunossupressão para ter essa informação mais precisa. Mas, então, falando também de esclerose múltipla, né? Eu sou muito brincalhona, né? Mas eu falo que quando uma coisa chega, nunca chega desacompanhada, né? Sempre tem vários fatores, como é no meu caso. E aí a questão, né, da gente sempre ter a visão
mais integral do paciente. E você citando aí, né, as comorbidades, eu acho que é muito comum para trombose de qualquer parte do corpo, né? Quando a Sim, gente pensa nessas doenças aqui que você falou, né, das placas aqui, pela proximidade a gente faz um raciocínio, sim. né, vai chegar, mas de modo geral, uma vez que a gente tem fatores de risco para uma trombose pode acontecer em qualquer parte, o olho também tá vulnerável a esse acontecimento. E os fatores protetivos? Que a gente Fatores poderia pensar? protetores, a gente poderia pensar em prática de exercício físico, alimentação saudável, evitar tabagismo, evitar etilismo excessivo e acompanhamento médico rotineiro, ir no seu clínico geral, no cardiologista uma vez por ano, no oftalmologista, fazer os exames de check-up, Uhum. tudo isso é fator protetivo. É, alimentação balanceada, Uhum. esses são os principais. É aquilo que a gente fala, né? E é o feijão com E arroz, né? é o feijão com arroz, é o simples que funciona, né? Comer Exatamente. formiga não, né, doutor? Não, comer formiga não tem. Já escutou essa piadinha. Eu acho muito Uhum. importante reafirmar essa questão dos hábitos saudáveis, que é algo que Sim, eu pego aqui, né, muito com os seguidores, né, que eu falo, gente, o simples funciona. E se a gente precisa repetir tanto isso, é porque a gente não está fazendo. Né? A gente não cumpre isso. E eu brinco muito sobre a ingestão de água, né, doutor? A importância da ingestão da água. Eu falo assim, é o nosso anticoagulante natural. sim, Imagina, sim. você vai saber explicar melhor, mas assim, eu acredito que praticamente todos os processos que acontecem no nosso corpo depende da água, né? É, E eu falo, esse tempo que a gente está agora, né, de julho e mais frio e seco, quanto que a gente acaba esquecendo, né? Não bebi água e aí prejudicando a nossa saúde como um todo. Para o olho, como que é a questão da importância da água? Porque eu sou fã de falar da água. Para mim tudo é água. 70% do nosso corpo a gente é formado de água, né? Então nós somos água. Então é muito Uhum, importante se hidratar, principalmente agora no inverno, que o tempo está mais seco e às vezes não está tão quente. Às vezes a gente acaba esquecendo. Mas uhum. pela baixa umidade do ar, que está muito seco, a gente se desidrata muito mais e necessita se reidratar muito mais. Uhum. E assim, também lubrificar os olhos. É Ah, tá, importante. olha, Teve uma pergunta aqui, a Patrícia. importância dos colírios. É, muito bem pensado. O olho fica mais seco, o olho fica mais irritado. E a gente pode usar lubrificantes oculares, lágrimas artificiais, para poder melhorar a superfície ocular também, né? Mas com certeza, a própria hidratação, beber água, já ajuda todos os nossos processos de lubrificação e lacrimejamento ocular. Uhum. Ah, acho que é Ana. Uhum. Andrade está falando. Tem risco do trombo ocular irradiar para outra parte do corpo se ele se soltar e ir, por exemplo, para o cérebro? Olha, o risco existe, mas ele é muito ínfimo, muito pequeno. Por quê? A microvasculatura que tem no olho, ela já é tão pequena, mas tão Uhum. pequena, que para ele sair dali, ele vai ter muita dificuldade. E ele também, até ele atingir uma outra microvasculatura, ele vai demorar, porque ele vai ter que passar pelo sistema cardiovascular todo para ele ir para lá. Uhum. Porque assim, o olho, deixa eu ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor. Quando a, entra dentro do olho o sangue, ele passa por esse pequeno orifício aqui, que chama lâmina crivosa.
esse pequeno orifício aqui que é onde passa os vasos, as artérias, as veias, o nervo óptico, todas as fibras nervosas. É um orifício muito pequeno. Então, quando o trombo passa por aqui, ele já tem uma dificuldade enorme. Então, a maioria das vezes, quando o trombo ele interrompe a circulação, ele interrompe a circulação aqui, nesse ponto anatômico, é o ponto anatômico importante. Para depois ele seguir para frente, passar pela microvasculatura e depois voltar e passar novamente, é muito difícil. É raro esse evento ocorrer. Entendi. Porque quando a gente está falando do olho, a gente está falando da micro, né? Circulação de vasos e artérias bem pequenininhas. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Outra pergunta importante que é a respeito, porque você falou não causa dor, né? Mas a questão de dor, enxaqueca, alguma coisa assim, eu já ouvi falar de enxaqueca que causa visão turva. Tem alguma coisa a ver ou não? Olha, não é muito comum a enxaqueca desencadear uma trombose ocular, mas em eventos muito, muito raros pode ocorrer. Mas não é uma causa que a gente vê rotineira no nosso consultório. Entendi. Tá bom. Nossa, quanta informação. Né? E eu tenho que voltar a fazer um acompanhamento, porque eu fico com medo de ir no oftalmologista, porque minha miopia só progressivo. Só aumenta, só aumenta, só aumenta. E então, quando o pessoal pediu aqui a live, né, eu falei assim, não, pode deixar que a gente vai encontrar um profissional para poder nos ajudar. Fala um pouquinho quando você me mandou sua formação, quase um livro, né, doutor? Eu brinquei com você, eu falei, caramba! Fala um pouquinho, né, da sua experiência pra gente, depois aonde que você atua, pessoal te conhecer. Tem muita gente que é de Uberlândia, mas nós temos muitas pessoas de fora também. Eu não sei se para oftalmologia isso eu acho muito difícil de acontecer. Consulta, tem jeito? Consulta, como é que fala? Telemedicina? Telemedicina, eu acho que não sei como é que funciona. Mas conta um pouquinho da sua experiência, como que você chegou nessa questão de estudar bem especificamente a retina, né? E depois da sua atuação aqui em Uberlândia. Eu sou daqui de Uberlândia, eu nasci e cresci aqui até os meus 16 anos. Depois eu fui estudar fora, voltei, aí eu fui para Ribeirão fazer a faculdade. Fiz a faculdade lá em Ribeirão, na Universidade de Ribeirão Preto. Logo quando eu terminei, eu me inscrevi para fazer para fazer oftalmologia e fui para Campinas fazer a minha residência de oftalmologia na PUC Campinas. Fiquei lá em Campinas 3 anos. E lá, durante a minha residência de oftalmologia, eu me apaixonei pela mundo da retina, porque assim, é muito legal. A retina, sem ela, a gente não enxerga nada. E o quão específico ela é, e o quão inteligente e fascinante essa pequena parte do nosso olho, o olho aí, que é responsável por 90% da interação que a gente tem com o nosso dia a dia é visual. E sem ela, a gente não tem toda essa interação. A gente não estaria aqui conversando com você, não estaria fazendo nada que a gente está fazendo agora. E aí eu resolvi estudar essa área. Aí eu fui para Goiânia, fiquei 2 anos em Goiânia, na Fundação Banco de Olhos, fazendo meu fellow em retina. Finalizei agora em março desse ano. E resolvi voltar para Uberlândia, minha cidade natal, para começar a prática aqui. Aqui eu trabalho perto do Santa Genoveva, na oftalmoclínica, ali na Arthur Bernardes, 440. E tô aqui começando a profissão, trabalhando. Tem como fazer telemedicina, sim, na oftalmologia. Não é muito adequado, né? Porque não tem como eu examinar o paciente, mas tem como eu fazer um atendimento inicial, pelo menos dar algumas coordenadas para onde que ele tem que ir procurar atendimento e
E o que ele deve fazer, inicialmente, vamos supor que o paciente está numa situação ermo, que ele está numa fazenda, em algum local, que ele não tem Nossa, acesso importante. rápido, e aí ele precisa de uma ajuda de prontidão. A gente consegue oferecer algumas orientações iniciais para o paciente, Uhum, para ele seguir para um pronto atendimento o mais rápido possível, uhum. entendeu? Muito bom. Mas por exemplo, tinha um paciente que fez uma pergunta aqui agora há pouco Ah, sobre que qual o às vezes melhor eu fico tratamento para prestando retinopatia atenção. diabética. Ah, Ó, qual o melhor tratamento para retinopatia diabética? Isso depende muito. A gente tem que examinar o paciente, fazer um mapeamento de retina e saber qual o estágio da retinopatia diabética ele se encontra. Se ele está num estágio precoce, já moderado, intermediário ou avançado. E a partir disso a gente estabelece qual tratamento vai ser adequado para ele. uhum, E tem como ser feito, tem alguns aparelhos que fazem uma foto do fundo do olho, chama-se de uhum, retinógrafo, e eles uhum. enviam a imagem para a gente. E a gente consegue analisar essa imagem, laudar e dar uma sugestão de tratamento à distância. Então, esse é um Uhum, exemplo de telemedicina que poderia ser feito, talvez. uhum. É, Uhum. não, eu acho que tem muitas possibilidades. Eu penso que talvez, né, com esse avanço da inteligência artificial, muito em breve a gente consiga, inclusive, fazer os exames de forma remota, né? Tá tudo tão evoluído. Apesar que eu gosto muito do analógico, mas quando você coloca essas situações de uma pessoa em lugares distantes, que eu sempre penso nos ribeirinhos, eu sou a maluca. Eu penso, gente, lá na Amazônia, o que faz, né? Então eu falo, a gente tem que pensar mesmo. Através de uma tomografia, ressonância, como identificar se a cada falando da trombose, na hora de identificar a trombose ocular, nós falamos, você falou? Como que a gente identifica a trombose ocular? Para identificar a trombose ocular, o Mapeamento. exame mais adequado e inicial, que a gente vai pedir inicialmente, é o mapeamento de retina. Uhum. Junto à história clínica do paciente, com o mapeamento de retina, a gente consegue visualizar no fundo do olho do paciente hemorragia, sangramentos e etc., vários sinais que vai Uhum. apontar para a gente para esse diagnóstico. Aí, com isso, a gente solicita outros exames, que tem uma Tá. tomografia do fundo do olho que a gente solicita também, que chama OCT. Uhum. OCT ou uma angiografia, que são os exames um pouco mais particulares e mais específicos para isso. Específicos. Tá Exatamente. bom. Então, gente, nós vamos. Já deu aqui, eu ponho meu cronômetro, 40 minutos. Passa rápido, né, doutor? Passa voando. Passa muito rápido. E eu acho que mais, para mim, né, mais importante, teve essa perda de visão abrupta, não espera, vai lá, para não ficar crônico e perder essa chance de reverter a tempo, né, doutor? Para mim, a urgência de buscar o profissional é que ficou mais sim, ressaltado nessa questão da trombose. Sim, é o mais importante. Percebeu que houve uma redução da acuidade visual importante, o paciente embaçou a visão, piorou a sua acuidade visual, que a gente fala. Uhum. Procura o seu oftalmologista o mais rápido possível. E, além disso, faça um exame oftalmológico anual, uma vez por ano, para manter a sua saúde visual em dia, para não ter nenhum Ótimo. risco. Uhum. Para a gente pensar em prevenção e não Exatamente. apenas na reação. Além de a gente, não sou eu que estou falando, é o doutor Henrique que está falando, cuidar Imagina. de todos os aspectos que são considerados clichês, mas que fazem da nossa saúde, nossa qualidade de vida melhor. Atividade física, evitar tabagismo, a gente já mudou a cultura do tabaco, mas ele citou o etilismo aqui, que é uma briga minha, que a gente tem que pensar nos riscos também do álcool, né, no nosso organismo. Então, buscar viver com qualidade de vida e cuidando da saúde com o básico, comendo direitinho, fazendo atividade física e bebendo muita água. Não é isso? Exatamente. Assina Certinho, embaixo, perfeito. porque senão o povo não tem que assinar embaixo, porque eles não me respeitam. Não. Tem que ter um Assinado. doutor falando. Muito obrigada, viu? Em breve, como eu estou aqui em Uberlândia, vou fazer uma visita para te conhecer pessoalmente. A live vai ficar
salva. Eu sempre salvo todas as lives no YouTube, tá bom? Vou marcar. Seu Instagram é aberto, doutor? Eu não sei, não lembro. É aberto? Então eu vou Sim. marcar o doutor Henrique aqui, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser buscar a respeito do trabalho que ele desenvolve aqui, com certeza ele vai responder, atender todo mundo com muito carinho, tá bom? Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Obrigadão mesmo, disponibilizar seu tempo, né? O tempo da gente é valioso. E eu tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas, que eu pego aqui e dissemino para um monte de gente, tá bom? Obrigado. Eu que Sempre bom. agradeço. Boa Te noite. espero Com lá. Deus, gente. Tchau, tchau. Vou deixar. Até mais. Até mais.